administração pública começou a se organizar nos séculos XVIII e XIX. Nessa época, era ainda embrionária devido ao Estado absolutista, que anteriormente detinha todo o poder centralizado e não permitia um desenvolvimento público. A administração não tinha ainda uma elaboração normativa baseada nos princípios constitucionais próprios que tem hoje. Apenas algumas obras e regras esparsas que dariam início aos atuais conceitos de direitos constitucionais e administrativos. A partir da segunda metade do século XX, surge na Europa uma nova concepção acerca da atuação do Estado como vistas à satisfação dos anseios sociais, cuja marca principal é a transferência de um número considerável de atuações estatais para entidades da sociedade civil. Esse fenômeno neoliberal resulta basicamente das crises fiscais que assolam os países de um modo em geral e do aumento significativo das demandas sociais por serviços públicos das mais diversas ordens. É a chamada crise do Estado-providência. Essa nova concepção de atuação estatal chega ao Brasil no final da década de 1990, com a implantação da chamada reforma administrativa. Se os anos 80 foram os anos da crise de um Estado que cresceu demasiadamente e foi capturado por interesses particulares, ao mesmo tempo que perdia autonomia relativa em face do processo de globalização da economia mundial, os anos 90 têm sido os anos da reforma do Estado e, particularmente, da reforma da administração pública. À medida que se tornava claro que a proposta neoconservadora ou neoliberal de atribuir ao mercado toda a coordenação da economia e reduzir o Estado ao mínimo não era realista, não correspondendo nem aos anseios da sociedade, nem às necessidades das economias nacionais. A questão da reconstrução do Estado e da reforma de seu serviço civil tornou-se central. Configura-se neste final de século um novo marco teórico e uma nova prática para a administração pública, a abordagem gerencial, que substitui a respectiva burocracia anterior. O Plano Diretor da Reforma do Estado, publicado em 1995, de autoria de Bresser Pereira, pode ser considerado como o marco da reforma gerencial do Estado brasileiro. Durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira, então ministro do extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARI, delineou os principais elementos do dito novo Estado brasileiro. O Estado que nós temos não é mais um Estado liberal. Esse era o Estado do século XIX, era um Estado muito pequeno. Tinha 4 ministérios e 7% do PIB, mais ou menos. Hoje o Estado moderno é um Estado social, que tem uma quantidade muito grande de servidores públicos e presta grandes serviços de educação, de saúde, de assistência social, de previdência. Ora, esses serviços muito grandes são caros. São caros porque é muita gente que é educada, é muita gente que é cuidada. Nós temos, por exemplo, o SUS, que é uma grande realização do Estado brasileiro. E você precisa administrar bem isso, precisa administrar esses grandes serviços com eficiência. E foi para isso que nós iniciamos lá em 1995, a reforma gerencial do Estado, e que é uma reforma que continua a ser realizada pelo Brasil inteiro. E essa é uma reforma que dura 30, 40 anos para que você possa dizer que está mais ou menos completada. O significado da reforma do aparelho do Estado seria tornar a administração pública mais flexível e eficiente, reduzir o seu custo, garantir ao servidor público, particularmente aos serviços sociais do Estado, maior qualidade, levar o servidor público a ser mais valorizado pela sociedade, ao mesmo tempo em que ele valoriza mais o seu trabalho, executando-o com mais motivação. O ministro Bresser Pereira sustentava que os serviços do Estado deveriam ter a mesma eficiência e qualidade do setor privado. Para isso, seria necessário adotar um formato de administração mais flexível do que a adotada no núcleo burocrático da administração direta. Este objetivo seria alcançado com o apoio especial das organizações sociais.
O Estado já não conseguia atender com eficiência a demanda a ele dirigida na área social. Entretanto, já dispunha do terceiro setor. A reforma do Estado foi cobrada e iniciada pela sociedade, que viu frustrada as suas demandas e as expectativas. O plano diretor da reforma do Estado, de responsabilidade do Ministro da Administração e Reforma do Estado, MARI, sob o comando de Luiz Carlos Bresser Pereira, parte da constatação do esgotamento do modelo de Estado até então adotado no Brasil e propõe um novo modelo que reserva um papel de destaque às organizações privadas sem fins lucrativos. As prioridades foram ajuste fiscal duradouro, reformas econômicas orientadas para o mercado, reforma previdenciária, maior abrangência à qualidade e inovação dos instrumentos de política social, reforma do aparelho do Estado. A reforma significa a redefinição do papel do Estado. Ele deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social e passa a promover e regulamentar o desenvolvimento de bens e serviços. No plano econômico, o Estado é essencialmente um instrumento de transferência de renda, que se torna necessário dada a existência de bens públicos e de economias externas. Para realizar essa função redistributiva, o Estado coleta impostos e os destina aos objetivos da ordem interna e da segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento. A relação entre o Estado e as ONGs, no plano da administração pública, remete necessariamente ao princípio, ao planejamento e à execução da gestão das políticas sociais. Refere-se aqui ao campo específico das ações das ONGs cidadãs, não das ONGs assistencialistas ou desenvolvimentistas, como as denomina GOM. No campo das atividades não exclusivas do Estado, a terceirização das atividades auxiliares ou de apoio se baseia nas regras de licitações. Para as atividades consideradas de caráter competitivo, prestadas pelo setor público ou privado, surgiu um novo formato institucional, as organizações sociais. Como a nova lei, as associações civis sem fins lucrativos e engajadas nos serviços sociais e científicos podem se candidatar à posição de organizações sociais. Se o Estado aprovar a conversão da entidade, estabelece-se um contrato de gestão em que esta passa a receber uma dotação orçamentária pública ou parcial para a prestação de serviços, segundo Bresser. Houve um processo de publicização de algumas ações de caráter público, foi assim que a reforma gerencial chamou, e aquilo funcionou como uma cenoura pendurada para as organizações, ou seja, o Estado passou a ter, olha gente, é como se o Estado dissesse assim para a sociedade, olha, esse dinheiro aqui que eu invisto em atividades de ação direta dos governos, eu vou entregar para organizações sociais que se mostrem capazes de fazer. Isso fez com que se criasse um número absurdo de organizações que nunca tinham pensado em fazer aquilo, mas como agora havia uma, entre aspas, oportunidade, se criou muita organização que não tinha tradição, não tinha aquelas coisas todas que a gente falava nas outras questões, uma capacidade de diálogo com movimentos sociais, com lutas sociais. Eram organizações que se formaram para responder a uma demanda do Estado. Então isso deu um caráter muito economicista para essa relação, ou seja, eram organizações que passaram a se formar para atender uma demanda posta pelo governo, que era bem diferente. Talvez tivesse sido mais interessante se essa reforma tivesse sido mais lenta e passasse pelo processo do governo que reconhecia organizações que já faziam trabalhos muito interessantes no campo de diferentes áreas de políticas públicas. As organizações públicas são um modelo de organização pública não estatal, destinada a absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se de uma forma de propriedade pública não estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos, que não são propriedades de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para o entendimento do interesse público. As organizações sociais são um modelo de parceria entre o Estado e a sociedade.
O Estado continuará a fomentar as atividades publicizadas e exercerá sobre elas um controle estratégico. Demandará resultados necessários ao atendimento dos objetivos das políticas públicas. As organizações sociais elas têm bastante dificuldade de ter um alcance maior com o público, porque elas têm um trabalho que ele é muito segmentado, ele está recortado em determinados espaços da sociedade para determinados grupos sociais, então não tem o mesmo alcance que tem, né, uma veiculação de mídia, por exemplo, quando há um escândalo, quando há alguma denúncia de irregularidade, etc., mas aparece, né? Então, para a população, para a sociedade conhecer melhor o trabalho dessas organizações, teria que se aproximar mais das próprias organizações, né? Organizações como o Vida Urgente, por exemplo, vocês estão trabalhando, que pela natureza da causa que trabalha, ela precisa dar visibilidade para suas ações e procura fazer isso, né? Não, por incrível que pareça, quando o Vida Urgente começou, como não existia ainda bafômetro, como não existia ainda a lei da balada segura, essas coisas, eles até acharam simpática a campanha, sabe como é? Nós surgimos num momento onde a grande maioria das pessoas dizia, olha, eu até dirijo melhor quando bebo. E a gente sabe que mudou uma cultura, e isso é esse orgulho que move esse voluntariado, porque em realidade quem leva a campanha mesmo é essa gurizada que está na rua sempre. Porque Porto Alegre é a capital onde começa a se beber mais cedo no Brasil. Porto Alegre é a capital que mais se bebe no Brasil. E por incrível que pareça, na hora de misturar direção com álcool, Porto Alegre é a última capital. Eu sei que muito disso se deve a essa gurizada que passa o dia inteiro na faculdade, no colégio, nas peças de teatro, nas madrugadas vivas, fazendo a divulgação do Vida Urgente. Ela foi uma campanha que sempre foi muito benquista pela população, até porque quem não tem um amigo que tenha se acidentado, quem não tem um parente que foi vítima de um acidente de trânsito, então, por isso, nós não encontramos grande dificuldade. No começo, a grande dificuldade, eles confundiam como isso é campanha de AIDS, é campanha... Hoje não, hoje eles já reconhecem a borboleta a quilômetros de distância, né? Até porque ela voa praticamente todos os dias nos colégios, nas ruas de Porto Alegre. Eu digo, hoje, o Vida Urgente tem mais de 20 mil voluntários, né? Muitos agindo, outros na inativa, mas sempre que precisam, que são chamados, participam. Hoje, eu acho que a campanha é muito benquista, muito bem-vinda pela cidade de Porto Alegre. E eu vejo os resultados quando eu vou com a Andisa no supermercado, as mães abraçam, me beijam, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo meu filho, coisa e tal. Então, isso nos dá muito orgulho aos voluntários, por isso que eu acho que eles vestem essa camiseta. Quando eles acreditam numa causa, eles vestem a camiseta para valer, né? E eles, o Vida Urgente, vestem para valer, tenho certeza. O órgão da EPTC reconhece que a caminhada lado a lado com as ONGs, como o Vida Urgente, consegue atingir diversos outros nichos da população com maior eficácia. No caso do Vida Urgente, onde o foco é o público jovem. A Fundação Thiago Moraes Gonzaga, dentro do programa e do projeto deles, o Vida Urgente, ele é um parceiro da EPTC de longa data, se não posso dizer que é o parceiro mais antigo da EPTC. Muitas ações a EPTC fez e continua fazendo em parceria com a Fundação Thiago Moraes Gonzaga. Então, é um braço importante, assim como outras organizações não governamentais também. Mas, digamos assim, a Fundação Vida Urgente, ela já tem uma história de longa data, de longa caminhada aí, e desenvolve um trabalho bem interessante dentro da questão da prevenção da acidentalidade. E é como eu disse, eu acho que é um esforço de cada um. E quando tu consegue unir e somar esforços, a gente consegue perceber que acaba tendo uma eficácia muito maior. E dentro disso a gente percebe que em Porto Alegre a gente tem sim uma redução de forma considerável na acidentalidade, isso é, reduzindo o número de vítimas fatais. E ano após ano isso vem sendo comprovado através dos dados estatísticos. As ONGs, com seus projetos, só vem agregando no processo de conscientização, e com isso o trabalho conjunto e a parceria entre elas só tende a crescer cada vez mais.